Bom dia. Funcionando? Acho que também não. Pronto. Gostaria de iniciar aqui cumprimentando aos membros da mesa. Gostaria de cumprimentar ao visionário e competente presidente dos sindicatos dos técnicos de enfermagem, Dr. Jorge Viana. Cumprimentar aqui ao membro da Defensoria, Dr. Celestino. Cumprimentar o subsecretário, Dr. Tiago. Cumprimentar a nobre autoridade em pneumologia e médico, Dr. Paulo Feitosa. E, senador, gostaria de cumprimentá-lo e de aproveitar esse momento para dizer aqui algumas palavras também ao senhor. O senhor tem cada vez mais me surpreendido na sua gestão aí, no seu trabalho como representante do Distrito Federal, como senador. E isso, senador, tem uma explicação. O senhor reúne algumas características que é necessário para qualquer gestor, para qualquer pessoa, para qualquer legislador estar desenvolvendo com qualidade um trabalho. O senhor tem amor no coração. É preciso que as pessoas que vão no seu futuro tratar com saúde, ou mesmo legislar, ou fazer qualquer atividade que faça com amor, que faça com entusiasmo, porque é somente com amor, como diz Paulo aos Coríntios, que as coisas vão dar certo. Sem amor, de nada vale, e o senhor tem amor no coração. É preciso amor aos gestores, é preciso amor aos servidores, é preciso que as pessoas tenham amor também com os servidores. E não é só isso, senador. O gestor, ele tem que ter respeito. Respeito é fundamental. E com respeito vem honestidade. É preciso que o gestor trate o seu trabalho com honestidade. E honestidade não é só em relação a dinheiro, não. Honestidade é para também com as pessoas. É muito fácil e desonesto a um gestor culpar hoje o servidor pela crise na saúde. Isso é, no mínimo, covarde e desonesto. É preciso honestidade dos gestores para com o servidor, é preciso honestidade dos servidores para com os gestores e também para com os pacientes. É necessário também, senador, e também isso o senhor tem demonstrado, conhecimento. Em momentos de crise, gente, não há tempo para curva de aprendizado. Curva de aprendizado você tem na sua formação. Em momentos de crise é necessário alguém que conheça a pasta e que saiba o que está fazendo em momentos de crise. É como, doutor Paulo, em uma cirurgia que está lá sangrando e eu saí da cirurgia para poder estudar como é que estanca ali aquele sangramento. Isso não pode. Em momento de crise, a pessoa tem que conhecer, tem que entrar lá e tem que resolver. E o senhor tem feito isso com muita sabedoria, com muito amor. Meus parabéns. Obrigado, Renato. Obrigado. E é o início para qualquer gestão dar certo. A crise é notória, é pública, está aí em todos os meios jornalísticos e de televisão. São vários os problemas, doutor Tiago. Eu elenquei aqui 2 problemas que me afligem muito. O primeiro, problema com recursos humanos, déficit em recurso humano. E o segundo, logística em saúde. São 2 temas aqui que eu vou abordar que me afligem muito, que gostaria que fosse discutido aqui nessa audiência que o senhor convocou, senador. Numa revisão recente que eu fiz aí nos meios jornalísticos, eu vi diversas autoridades da Secretaria de Saúde alencando déficit de servidores. O déficit variou ali entre 5 a 10 mil na declaração de pessoas ali de autoridades nomeadas pela Secretaria de Saúde. A primeira coisa para que a gente possa atuar é fazer um diagnóstico. O diagnóstico ele tem que ser preciso. Ele não pode ser tão variado assim. Mas eu fico satisfeito que, pelo menos, existe um diagnóstico que existe um déficit importante de servidores da saúde, que ali, no mínimo, nas declarações, foi de 5 mil. E esse déficit ele tem acarretado em algumas consequências. A primeira consequência é um mau atendimento. E um mau atendimento, inclusive, nas emergências.
A pessoa chega ali e não é tão incomum aí aparecer na televisão que chega para ser atendida e que não tem um médico para atender, inclusive na emergência. Então, é real. E além de um mau atendimento, tem levado aos servidores em fadiga. Porque, às vezes, um servidor faz o que deveria estar ali para fazer 4 ou, às vezes, 5 servidores, levando a ele a doenças. Eu tenho colegas aí, o senador, que têm se suicidado. Tem colegas aí que estão doentes. Então, realmente existe um déficit, tem levado a doenças que tem levado ao absenteísmo. E com o absenteísmo, aumento dos gastos, porque você aumenta a necessidade de horas extras, você acaba, o senador, atrasando um diagnóstico e aumentando os custos de um tratamento que poderia ser muito mais barato. Então, o déficit é real e algo tem que ser feito. Essa imagem aqui que eu botei, andando aí no Brasil, não é tão incomum da gente ver. Um hospital público construído e abandonado. Essa imagem, senador, é de um hospital construído aqui no entorno de Brasília. A gente sabe que o custo para construir um hospital é muito grande. Mas o custo maior não é na construção, senador. Esse hospital não está aí abandonado, não é à toa, porque o custo de manutenção de um hospital é muito alto e os municípios não estão tendo como arcar desses custos e acabam os hospitais ficando aí abandonados. E o custo sendo alto, e a gente sabe que a maioria do custo hospitalar, numa Secretaria de Saúde, vem de recursos humanos. Recentemente, o secretário anterior deu uma declaração que 80% dos custos da Secretaria de Saúde são gastos em recursos humanos. E que o Distrito Federal já está no limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, tendo um déficit importante, 80% de pagamento de recurso humano e o limite prudencial na Lei de Responsabilidade Fiscal, fica difícil, fica a pergunta, o que fazer? Bem, tem que se fazer, no mínimo, o início de uma gestão séria e com diagnóstico correto. Analisando a Secretaria de Saúde, não só do Distrito Federal, mas do Brasil, a gente vê que tem um excesso ali de horas extras. E essas horas extras não são em excesso porque está errado, não, senador. Está em excesso é porque tem déficit, e essas horas extras são necessárias. A simples retirada de hora extra, sem você estar substituindo verdadeiramente, vou explicar em excesso, acarreta em 2 coisas. Primeiro, em sobrecarga do servidor. E segundo, em morte. Eu botei ali aquele quebra-cabeças ali, faltando algumas peças, e vou dar um exemplo para o senhor. Quando a gente tira uma hora extra sem substituir, só imagine o seguinte, eu tenho uma cirurgia para fazer e tirou lá as horas extras do anestesista. Nesse dia tinha eu e mais 2 cirurgiões escalados, mais um técnico de enfermagem como circulante e mais um instrumentador. Imagine o custo de toda essa equipe parada sem ter o que fazer porque alguém resolveu simplesmente tirar ali a hora extra para economizar. Não economizou nada. Fez foi aumentar os custos e, às vezes, levar um paciente para a morte. Porque um atraso numa cirurgia, um atraso no tratamento pode levar, sim, o paciente à morte. E trocar simplesmente uma hora extra por uma hora contratual não tem resolvido, e eu vou explicar isso para vocês. Diversos secretários anteriores têm contratado servidores com a expectativa de que diminua as horas extras. Mas imagine aqui vocês uma escala composta por horas extras, e apesar das horas extras, tem dia que não tem nenhum médico atendendo. E aí me chega um médico no hospital contratado para substituir hora extra. Eu tenho como substituir hora extra? É lógico que não. Eu tenho que pegar esse médico e botar lá na escala que está furada. Então, a contratação ela tem que ser verdadeira. Não adianta mandar para o hospital uma contratação mínima para substituir hora extra com a escala totalmente desfalcada, que isso não vai dar certo. Isso seria trocar 6 por meia dúzia e o hospital continuar sem médico e continuar sem atendimento e os servidores doentes. Tem que ser feito um trabalho, senador, corrigindo o absenteísmo. Os servidores estão doentes, tem que ter alguma coisa que venha cuidar do servidor, para diminuir esse absenteísmo. Tem lugares, como aconteceu o ano passado, em 2014, que 80% dos servidores lá do Hospital de Base de Enfermagem estavam de atestado médico, sendo cancelado quase todas as cirurgias.
tem que ser feito também, o senador, um trabalho em relação à aposentadoria. Nós temos que fazer algum trabalho para que essas pessoas capacitadas, no momento que a gente não pode estar contratando por conta da lei de responsabilidade fiscal, que essas pessoas continuem. São pessoas que têm muito a dar ainda, que às vezes estão jovens, têm grande capacidade técnica de estar podendo ajudar e estão se aposentando. Sabe por quê, senador? Porque eles estão insatisfeitos. E isso está levando a aposentadoria, aumentando o déficit dentro do hospital e a gente não conseguindo sair aí dessa lei de responsabilidade fiscal. E temos aí os concursados para chamar e, infelizmente, estamos aí, como declarações do secretário, no teto, né, não podendo, às vezes, nem substituir aí pela questão prudencial, né, as pessoas que estão se aposentando, apesar disso ser permitido. Nesses momentos de crise, a qual a gente não pode contratar, muito tem se visto falar em organização social, né? Como uma maneira de você estar ali contratando pessoas que não entrariam ali na lei de responsabilidade fiscal e dizendo que tem uma administração mais eficiente, podendo ali fazer compras mais fáceis e outras questões. Mas o que a gente vê é que, às vezes, no mesmo estado, senador, tem organização social que funciona muito bem, e tem, no mesmo estado, organização funcional que funciona muito mal, com resultados bastante ruins e com aumentos de custos. Então, os estudos não são suficientes para dizer ainda que uma organização social tem uma administração mais eficiente do que a administração direta. Disse da organização social que é permitida uma contratação mais rápida, no regime jurídico que bem entender, que compras mais fácil, porque não precisa seguir os rigores da Lei 8666, e por ser uma contratação de publicização, não precisa ali da questão de declaração na Lei de Responsabilidade Fiscal. Sem dúvida, isso é uma grande ajuda aí a qualquer secretário de saúde. Mas existe ali o contraponto. Tem a questão do fator político. Nem toda organização social é o que diz ser. A questão da organização social é que ela tem que ser sem fins lucrativos. E não é isso que a gente vê em 100% ali das organizações sociais. E você não participar da lei de licitações não deixa as coisas muito claras. E o servidor perde, a população, o trabalhador, perde vários ganhos trabalhistas que foram conseguidos aí com muito afinco e com muita luta, né? Perde a questão do regime jurídico único, apesar de que é uma das soluções, né? O problema é que o momento de crise acaba levando o gestor para algum tipo de solução. Algum tipo de solução tem que ter. Eu elenquei ali, o senador, duas coisas ali que seriam duas coisas que acho que teria que pensar. A mudança na lei de responsabilidade fiscal na saúde. A gente sabe que a PL 251, que previa ali o aumento do teto na saúde, que foi mudada totalmente lá na Câmara o seu texto original. Isso aí, no meu ponto de vista, foi muito prejudicial. Eu acho que quando chegar aqui ao Senado tem que ser revisto, porque em saúde não tem como economizar e existe um preceito constitucional que a saúde é dever do Estado e direito do cidadão. Uma outra alternativa, não mudando a lei de responsabilidade fiscal, seria realmente a contratação de uma OS, mas que ela tenha realmente uma experiência e efetividade comprovada, que não seja uma coisa amadora. O sistema atual de abastecimento, senador, não só da Secretaria do Distrito Federal, que eu estou falando, das secretarias em geral, é totalmente ineficiente. E tem um fator principal, na minha opinião. Existe uma falta de gestão profissionalizada. O que acontece hoje, um novo histórico aqui, só para vocês poderem entender o que acontece hoje. Um processo de compra normalmente se inicia numa pessoa até competente, mas competente na sua área, num coordenador de área, se inicia num chefe de farmácia ou algum setor. Essa pessoa é extremamente competente, mas em alguns casos, e não são poucos, é inexperiente em se fazer projetos. E o projeto ele fica indo e voltando o tempo todo,
para serem feitas correções do que não devia ter saído errado. E isso atrasa muito o processo de compras. E quando sai correto, ele cai numa unidade de administração geral, ao qual cai numa mesa de uma pessoa que dá até medo de ir lá, de tanto processo que tem para essa pessoa avaliar, ele está extremamente sobrecarregado. E toda hora chega uma ordem de alguma coisa mais urgente, que às vezes é mais urgente mesmo e acaba não sendo efetivo. Numa ausência desse servidor de férias ou por estar sobrecarregado, doente, quando ele volta, ele chega naquela situação ali. É tanto processo em cima da mesa dele que ele já não sabe nem o que fazer. E isso aí ocorre o quê? Falta de insumos e medicamentos nos hospitais. Os servidores que já estavam lá sobrecarregados por déficit de pessoas acabam ficando mais doentes ainda porque tem que lidar com falta de insumo e medicação. Como é que você trata o paciente dessa forma? Eleva ali aquela coisa que a gente sabe que são as compras emergenciais, que acabam sendo compradas de uma forma com custo muito maior. Essa desorganização leva a compras em excesso. Recentemente a gente viu aí na televisão compras em excesso, que acaba por acarretar em vencimentos de insumos e medicações. E um aumento e descontrole de todos os custos. Não tem como sobreviver a isso, senador. Não tem como sobreviver a isso, nosso representante aqui da Defensoria. É muita coisa para se resolver. Vou botar aqui alguns exemplos de coisas que foram feitas e que deram certo. Pelo menos em questões pontuais, acabaram dando certo. No governo Rosso, em 2010, a situação não era tão diferente do que a gente está vendo aqui hoje. O governo Rosso, apesar de ter sido um período curto, ele fez um diagnóstico bem rápido, dessa ineficiente toda de compras, e criou a Secretaria Extraordinária de Logística e Infraestrutura em Saúde. Essa secretaria, senador, foi constituída por experts em compra, pessoas realmente profissionais, e o resultado foi muito bom. Em um período de curto prazo, foram substituídas as compras emergenciais por compras regulares, através de registro de preço. A essa época, a dificuldade encontrada era que a Central de Compras da Saúde era da Secretaria de Planejamento. Apesar dessa equipe ter agido rapidamente nos processos da organização geral da Secretaria de Saúde, a Central de Compras lá era extremamente dificultosa. E isso acabou acarretar em um certo atraso mais efetivo ali da licitação regular que foi feita nesse governo. No governo Agnello, tendo esse diagnóstico que lá na Central de Compras, na Secretaria de Planejamento, era inefetivo, ele trouxe a Central de Compras para dentro da Secretaria de Saúde e hoje está funcionando lá uma Central de Compras. Porém, não foi tão efetivo porque não teve a contratação de pessoas realmente com expert em compras. Então, trouxe a central, mas acabou e voltou para aquela ineficiência que a gente vê da UAG. Algumas secretarias de saúde e alguns hospitais privados têm investido em uma coisa que é chamado de contrato de solução. O contrato de solução nada mais é do que logística em saúde. Finalizando, senador. Logística em saúde, que é um contrato para acompanhamento e execução de tudo o que vem em relação à compra e transporte e logística da medicação e dos insumos dentro de uma Secretaria de Saúde. Então, existe uma gestão administrativa, a qual é feito o planejamento das compras de forma profissional. Após as compras feitas de maneira profissional e ágil, existe um acompanhamento e armazenamento com controle de estoque, distribuição, transporte, e, inclusive, senador, gerenciamento intra-hospitalar, porque muita coisa nesse caminho aí some, viu, senador? Muita coisa nesse caminho aí some e não tem controle e vence, tem que ter também uma gestão intra-hospitalar e de armazenamento.
A gestão intra-hospitalar seria a separação dos pedidos, unitarização, montagem de kits e logística reversa. Ou seja, a medicação ela sai da farmácia ou entra na boca do paciente, ou é usado o insumo, ou se não for usado, ela volta para a farmácia. Ou seja, seria uma logística geral na questão de planejamento, compras, armazenamento e distribuição. Sendo que, de forma externa, teria uma central de distribuição, uma central de produção totalmente controladas por essa administração, inclusive a intra-hospitalar controlada por uma administração profissional, indo até o leito ou até a casa do paciente. É um modelo que tem sido utilizado em algumas secretarias e hospitais privados que tem dado muito certo. Dado muito certo como? Com redução de custos, porque você acaba realocando os recursos humanos ali no... Quem conhece aqui o hospital, sabe que lá na farmácia fica um servidor cortando ali a medicação para fazer a neutralização. Fica outro fazendo pegando as medicações e separando. Fica farmacêuticos fazendo essa organização. Então, a gente ia conseguir realocar os recursos humanos. Redução de inventário, estimada em até 40% de redução do capital imobilizado. Esse capital imobilizado é muito importante para o secretário, porque às vezes fica aquele capital imobilizado é um grande investimento que está ali, que poderia ser fracionado e usado com esse recurso em coisas mais emergenciais. Redução de compra tem sido visto, senador, estimada em 10% a 15% em gastos de compra de medicamentos. Agora, numa Secretaria de Saúde, que temos aí em torno de 2 a 3 bilhões de compras, imagino que seria uma redução de 10%. Redução de perdas para menos de 1%, porque você controla exatamente o que tem que comprar e na necessidade que tem que comprar. Redução de produtos. Existem produtos, os mesmos produtos, só que com uma diferençazinha, com várias apresentações e comprados, acumulando esses produtos aí nas nossas farmácias e nos nossos almoxerifados. Me desculpe aí o passar aqui do momento, viu, senador? Mas são dois itens muito importantes que eu acho que tem pessoas, tem o doutor Paulo aí que entende muito, o doutor Viana, pessoas aqui muito competentes e que podemos aí estar levando a um diálogo. E fica essa mensagem final aqui. Por que você espera resultados diferentes se você faz tudo igual? Obrigado.